Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que está escutando a gente hoje. Amém. É um ótimo jeito de começar, né? Pois é. Que esse tempo que a gente vai passar juntos seja um momento de muita luz, de clareza e de um entendimento profundo para todos nós. Bem-vindos a mais um estudo aprofundado. É muito bom estar aqui de novo. Hoje a nossa missão é olhar bem de perto para um texto que, olha, na superfície ele parece só um poema antigo. Aham. Mas a verdade é que ele carrega uma densidade absurda. A gente está com as nossas fontes apostos aqui, que são a Bíblia de Estudo NAA e os comentários, assim, bem cirúrgicos e detalhados do teólogo Alan P. Ross. E que comentários, viu? O material dele é fantástico. Demais. E para definir o tom do que a gente vai fazer aqui, pensem nessa contradição. Como é que é possível que um poema minúsculo, de só 7 versículos... 7 versículos, muito curto. Sim, um texto que fala sobre esmagar crânios e beber água de um riacho seja a chave mestra para entender a figura do Messias. Parece que não faz sentido, né? Não faz. Mas a verdade é que de todo aquele vasto Antigo Testamento, o Salmo 110, que foi escrito pelo rei Davi, é o texto mais citado e referenciado em todo o Novo Testamento. Que é um dado que sempre me deixa chocado. Né? Ele é meio que a espinha dorsal de vários argumentos ali nos Evangelhos, no livro de Atos, em várias cartas apostólicas também. E o nosso objetivo hoje é desvendar como esse texto tão curtinho consegue fundir poder militar, uma realeza suprema e um sacerdócio que, quebrava todas as regras daquela época. Exato. E o que é fascinante aqui, o aspecto central mesmo, é a orientação temporal desse salmo. Como assim? Bom, quando a gente lida com textos da antiguidade, especialmente ali no contexto do rei Davi, o normal seria a gente encontrar um registro histórico, sabe? Tipo uma comemoração de alguma batalha. Isso. Uma celebração de uma vitória recente contra os filisteus, ou talvez a consolidação do trono dele em Jerusalém. Mas esse texto não olha para trás. Ele olha para frente. Totalmente para frente. Ele é uma janela profética e escancarada para o futuro. Quando o povo de Israel cantava essas palavras, eles não estavam validando o governo humano que estava ali na frente deles. Eles estavam expressando uma fé muito profunda de que as promessas absolutas do Senhor iam se concretizar na vinda de um Messias. É um texto de antecipação cósmica, então. Perfeito. É exatamente isso, uma antecipação cósmica. Certo, vamos desvendar isso. Porque para entender a magnitude dessa antecipação toda, a gente precisa logo de cara ouvir a conversa que Davi registrou ali no versículo 1. Que é onde tudo começa a ficar muito interessante. Pois é, o texto abre assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. É forte. Muito forte. Vamos tentar visualizar isso com quem está escutando a gente. Davi era o predador alfa do tempo dele, digamos assim. Com certeza. Ele era o rei supremo. A autoridade máxima de Israel. E aí, de repente, é como se ele puxasse a cortina da realidade e mostrasse que existe uma cadeira VIP acima da dele. Um trono de autoridade cósmica. Uma cadeira que não é para ele. Exato. Ele reconhece publicamente que tem um senhor governando sobre ele. Mas aí me ocorre uma dúvida bem natural aqui. E se Davi tivesse só escrevendo, sei lá, uma carta de sucessão política? Como é que a gente sabe que ele não estava simplesmente falando de Salomão ou de um neto que assumiu o trono depois? Essa é uma excelente pergunta. E olha, essa dúvida é o que confunde muitos leitores de primeira viagem. Mas o hebraico original não permite essa interpretação de uma sucessão humana comum. Não permite? Não. A dinâmica das palavras ali revela um cenário completamente diferente. O texto original diz, disse Yahvé ao meu Adonai. Tá. Yahvé e Adonai. Isso. Yahvé é o nome pactual de Deus, o Criador. E Adonai significa Senhor, o soberano. Aham. Mas o detalhe que muda o jogo todo é a palavra usada para disse. O termo hebraico ali é neum, e ele não é um simples verbo de conversação. Tem um peso maior, então. Muito maior. É um termo técnico. Ele é usado quase que exclusivamente para descrever um oráculo direto, sabe? Uma revelação fulminante do Espírito Santo. Caramba! Então, Davi não está ali escrevendo um testamento político. Ele está recebendo uma transmissão direta da sala do trono celestial.
E o convite que Yahweh faz ao Messias é: sente-se à minha direita. Que é um lugar de poder. Total. No Antigo Oriente Médio, sentar à direita não era só um lugar de honra, tipo, você é meu convidado especial. Era assumir a autoridade executiva total. É o lugar de quem governa ativamente. Entendi. E a imagem que vem logo depois reforça esse domínio total, né? Porque a promessa é colocar os inimigos como estrado dos pés. Aham. O que cá entre nós não é só uma metáfora bonitinha para dizer que você vai vencer a batalha. De jeito nenhum. A arqueologia mostra pra gente que reis antigos, na Síria, no Egito, eles literalmente tinham banquetas ou estrados que eram gravados com os nomes ou os rostos dos inimigos capturados. Nossa, sério? Sim. Então, quando o rei sentava no trono dele, ele fisicamente pisava em cima da representação daquelas nações. É uma imagem de subjugação completa e irreversível. Exatamente. O inimigo não está só derrotado. Ele serve de apoio para o descanso do vencedor. Uau! O que torna impossível aplicar isso a um rei humano ali de Israel, né? Porque nenhum deles, nem Davi, nem Salomão, alcançou uma subjugação global tão definitiva assim. Nenhum deles chegou perto disso. E é interessante porque o próprio Jesus usou essa impossibilidade lógica para encurralar os líderes religiosos, né? Ah, sim, debate com os fariseus. Isso. Eu lembro do relato lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Os fariseus estavam obcecados com aquela ideia de um Messias puramente político, tipo um descendente humano que ia liderar uma revolta militar contra o Império Romano e pronto. Uma visão bem terrena da coisa. Exato. E aí Jesus lança a pergunta: se o Messias é apenas o filho de Davi, por que Davi, sob a inspiração do Espírito Santo, chama ele de Senhor? É um checkmate teológico. É brilhante, porque um patriarca lá no Antigo Oriente Médio jamais, em hipótese alguma, chamaria o próprio descendente de meu senhor. Jamais. A reverência fluía sempre em direção aos ancestrais, né? Nunca para os descendentes. Pois é. Então, se Davi chama ele de Senhor, esse rei precisa ter uma natureza superior à humana. E essa leitura que Jesus faz é o que fundamenta toda a compreensão cristã posterior, sabe? O Messias tem raízes ali na linhagem de Davi, claro, mas a natureza dele antecede a própria linhagem. Ele é o Senhor ressurreto que compartilha o trono divino. Faz todo sentido. Mas aí, essa revelação resolve a questão da autoridade cósmica, mas imediatamente levanta um problema logístico, por assim dizer. Qual o problema? Bom, se esse rei tem um domínio tão vasto assim, quem é o exército que atua sob o comando dele no dia em que ele exerce esse poder? O Salmo não deixa essa pergunta sem resposta, mas a resposta é completamente contraintuitiva para os padrões militares da época. Ah, com certeza, a gente vê isso no versículo 3. Ele descreve quem luta ao lado desse rei, e é uma imagem muito linda, mas bem estranha para quem espera ver, sei lá, cotas de malha, lanças, escudos manchados de sangue. Sangue e poeira, né? Exato. Mas o texto diz que o povo do Messias se apresenta voluntariamente e que eles estão vestidos com santos ornamentos. Santos ornamentos não é a armadura de bronze. Não é. E aí entra uma metáfora que eu fico impressionada toda vez que leio. O texto fala: como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Uma imagem poética fortíssima. Muito. E para quem nos ouve, pensem na mecânica do orvalho. A gente tem que lembrar que a antiguidade não tinha sistemas de irrigação modernos. Longe disso. Num clima árido, o orvalho é literalmente a diferença entre a vida e a morte da vegetação. E ele surge de um jeito muito misterioso e ninguém escuta o orvalho chegar, né? É completamente silencioso. Sim, ele aparece de repente, no silêncio absoluto, durante a escuridão na madrugada, e quando o sol nasce, a gente percebe que cada folha, cada pedra, cada milímetro daquele campo está coberto por gotas que brilham com a luz da manhã. É incalculável. É incalculável em número e traz um frescor repentino. Então, comparar um exército com um orvalho é dizer que eles trazem vida, são incontáveis e surgem brilhando no alvorecer do poder desse rei. E se a gente conectar isso com um cenário maior, a sua descrição captura perfeitamente a poética do texto. O contraste fica ainda mais agudo quando a gente analisa o equipamento desse exército. Os santos ornamentos. Exato. Como você mencionou, eles não usam armas tradicionais. Eles vestem santos ornamentos. E isso ensina pra gente como funciona o mecanismo dessa guerra espiritual. Em Israel,
A santidade e a guerra estavam profundamente conectadas. É verdade, a gente vê isso bastante no Antigo Testamento. Sim, se olharmos para o livro de Deuteronômio, tinha regras muito rigorosas de purificação antes de um acampamento marchar para a batalha. Porque o Senhor andava no meio do acampamento. Se tivesse impureza ali, Deus se afastava. Tinha que estar tudo consagrado. Tudo. E aqui no Salmo 110, essa ideia é elevada à potência máxima. Como esse rei cósmico exerce um julgamento perfeitamente justo, a santidade não é só um acessório de luxo. É a única armadura funcional. A única que importa. A pureza espiritual e a prontidão voluntária, o fato deles se apresentarem de livre e espontânea vontade, essas são as características que definem os crentes no momento da consumação dos séculos. É um exército que reflete a essência imaculada do próprio líder, né? Sem dúvida. Mas olha, se esse exército vestido de santidade já desafia a expectativa de uma batalha comum, o que acontece no versículo 4 quebra literalmente toda a constituição do antigo Israel. E a coisa muda de figura completamente. E aqui a gente precisa ser muito literal sobre como as coisas funcionavam na época. O texto traz um juramento irrevogável de Deus dizendo: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma frase explosiva. Muito explosiva. Espera aí, se eu sou um israelita antigo escutando Davi cantar isso, eu tô gritando heresia na mesma hora. Com certeza absoluta. Porque o sistema de freios e contrapesos de Israel era questão de vida ou morte. A coroa, o poder real, pertencia exclusivamente à tribo de Judá. Ponto. A linhagem de Davi. Isso. E o sacerdócio, que era o direito de oferecer sacrifícios, de entrar no templo, pertencia exclusivamente à tribo de Levi, na descendência de Arão. E as paredes entre esses dois ofícios eram intransponíveis. Tão intransponíveis que qualquer tentativa de cruzar essa linha resultava em catástrofe. Catástrofe total. Lembremos do rei Uzias, que está lá no livro de Crônicas. Uzias foi um rei fantástico, um estrategista brilhante da tribo de Judá. Mas o orgulho subiu a cabeça, né? Exatamente. Ele decidiu que, já que ele era o rei supremo, ele podia simplesmente entrar no templo e queimar incenso no altar, o que era uma função estritamente sacerdotal. Os sacerdotes até tentaram impedir ele. Tentaram. Mas enquanto ele segurava o incensário ali, furioso por ser contrariado, a lepra brotou na testa dele. Ali mesmo, no meio do templo. Ele viveu o resto da vida todo isolado. Deus não tolerava essa mistura da coroa com o altar. Então, como é que o Davi pode, no meio de um salmo, coroar um rei e no mesmo fôlego chamar esse rei de sacerdote? Isso levanta uma questão importante. E o que torna o relato dos Uzias tão vital para a gente entender o peso desse salmo é que ele ilustra bem a impossibilidade humana de unir os ofícios. O ser humano não consegue. Não dava. É por isso que o versículo 4 não descreve uma conquista política do rei, mas um juramento do próprio Yahvé. O texto diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. É um decreto divino. Exato. Deus está de forma soberana revogando o sistema anterior para estabelecer uma ordem superior. E ele não recorre à linhagem de Arão para isso. Ele volta no tempo muito antes da lei de Moisés existir e invoca essa figura enigmática do Melquisedeque. Que é um personagem fascinante por si só. Muito. Lá no livro de Gênesis, Melquisedeque aparece meio que do nada, logo depois de uma batalha travada por Abraão. O nome dele significa rei de justiça, e ele governava Salém. Que significa paz, né? Isso. Salém significa paz, e mais tarde se tornaria Jerusalém. E o texto de Gênesis diz explicitamente que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e recebe dízimos dele. Ou seja, uma única figura que já concentrava o governo civil e a intercessão espiritual séculos e séculos antes de Israel sequer ter uma constituição. Perfeito. Uma fusão inédita. E isso gerou uma confusão tremenda até entre os estudiosos modernos, viu? O comentário do Ross, que a gente está usando como fonte, aponta que muitos tentaram datar esse salmo séculos depois do Davi. Sim, a teoria dos Macabeus. Exato. Eles tentaram jogar o salmo lá para a época da revolta dos Macabeus, tentando explicar essa fusão de poderes. É um quebra-cabeça histórico bem fascinante, na verdade. Para dar um pouco de contexto para quem nos ouve,
No período intertestamentário, ali entre o Antigo e o Novo Testamento, a família dos Macabeus liderou uma revolta muito bem-sucedida contra o Império Seleucida. Aham. Eles limparam o templo e restabeleceram a adoração. O problema é que, depois da vitória, a dinastia que se formou ali, que são os Asmoneus, tentou manter o poder político e militar além do sumo sacerdócio. E eles eram da tribo de Levi, não da linhagem de Davi. O que já quebra as regras de novo. Pois é, isso gerou um atrito violento na sociedade. Os fariseus, por exemplo, rejeitavam eles profundamente porque estavam usurpando a coroa. Entendi. E aí os críticos acham que o Salmo foi escrito nessa época? Deve ter sido escrito pelos Macabeus como uma propaganda, para justificar que um sacerdote pudesse agir como rei. Mas a lógica está completamente invertida, não tá? O Salmo faz exatamente o oposto disso. Precisamente. O movimento dos Macabeus era de sacerdotes tentando agarrar a coroa pela força das circunstâncias. O Salmo 110 descreve um rei legítimo da linhagem de Davi recebê-lo por decreto divino a investidura de sacerdote. A direção do movimento altera tudo. Tudo. Não é o altar invadindo o palácio, é o trono cósmico absorvendo a função de intercessão perfeita. E as implicações disso são tão vastas que o autor da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, constrói capítulos inteiros argumentando em cima dessa única frase sobre o Melquisedeque. É verdade, porque se você institui um novo sacerdócio baseado num juramento eterno, aquele sacerdócio antigo, o de Arão, ele se torna obsoleto. Perde a validade. Totalmente. E qual era o grande problema do sacerdócio levítico? Eram homens mortais, oferecendo sacrifícios de animais dia após dia, ano após ano. Um ciclo sem fim. Sem fim. O sangue de bodes e touros nunca poderia purificar a consciência de forma definitiva. Era só um paliativo temporário. E o sacerdote humano morria, né? Precisava sempre ser substituído por outro. Uma limitação severa do sistema. Exato. Mas quando o Messias é declarado sacerdote para sempre, isso muda a mecânica da salvação inteira. Muda de forma drástica. Um sacerdote eterno pode oferecer um sacrifício definitivo. Como rei, Jesus tem autoridade para governar e destruir os inimigos de Deus. Como sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele oferece a si mesmo como o sacrifício perfeito e vive para sempre para interceder pelo seu povo. É lindo isso. Ele não é só um soberano distante lá no céu. Ele compreende a nossa fraqueza e atua como o mediador misericordioso entre a humanidade fraturada e a santidade de Deus. É uma figura de reconciliação suprema mesmo. A gente tem esse rei que lidera aquele exército brilhante e pacífico, servindo como sacerdote compassivo. Mas aí, a poesia do Salmo dá um solavanco na gente. Um solavanco bem forte. Sim. A transição para os versículos finais, ali do 5 ao 7, é quase brutal. O tom pacífico desaparece e a linguagem se torna de uma intensidade bélica, assim, assustadora. Muda o clima completamente. Muda. O texto diz que o Senhor, no dia da sua ira, esmagará reis, julgará as nações, encherá a terra de cadáveres e esmagará cabeças por toda a terra. E aí? Como é que a gente pode ler isso sem sentir uma vertigem teológica? Dá um certo espanto mesmo. Então, o que tudo isso significa? Como a gente reconcilia as mecânicas de intercessão e compaixão desse sacerdote perfeito com a imagem de um guerreiro implacável que esmaga cabeças? Olha, essa tensão não é um acidente no texto. Ela é vital para a gente compreender a totalidade do plano redentor. Se o Salmo terminasse apenas com o sacerdócio, ficaríamos como imagem de perdão, mas sem a resolução da injustiça sistêmica. O mal continuaria operando. Exatamente. O que a linguagem severa desses últimos versículos nos mostra é a consumação final dos séculos. O Messias não é só um libertador celestial. Atribui-se aqui de forma inequívoca um papel divino a ele. Ele é o juiz definitivo, o juiz escatológico de toda a terra. Entendi. E aqueles reis e nações sendo esmagados? Essas figuras dos reis e das nações representam os governos hostis. São os sistemas estruturados de opressão e de rebelião contra o Criador. Aqueles sistemas que causam sofrimento contínuo na história humana.
Ou seja, a misericórdia do sacerdote não anula a exigência de justiça do rei. De jeito nenhum. Se esse rei não erradicasse as forças do mal de forma definitiva, o exército santo dele, aquele vestido de orvalho que a gente falou, continuaria sendo vítima dessas forças para sempre. A justiça plena exige uma resposta contundente contra quem perpetua a maldade. E o julgamento final é exatamente a remoção definitiva do mal, para que a paz possa finalmente florescer. Não existe contradição entre o amor perfeito do sacerdote, que se sacrifica pelos seus, e a ira justa do rei, que destrói os opressores. Faz sentido. A justiça e a paz se beijam, né? Exato. E a prova de que essa não é só uma fúria cega, sabe, mas sim uma campanha deliberada de restauração, está na imagem que encerra o Salmo. O versículo 7 retrata esse guerreiro que, no caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Ah, essa imagem traz o épico lá do céu para o chão de terra. Totalmente. No meio do calor da perseguição e do julgamento, o rei guerreiro se abaixa para beber água de um riacho. Isso mostra um frescor, um vigor durante a marcha. O processo de estabelecer a justiça plena ao longo da história é bem árduo, mas esse Messias não se cansa a ponto de desistir. Ele segue em frente. Ele se refresca, renova suas forças e levanta a cabeça, que é o símbolo máximo de exaltação e vitória inabalável. Ele não vai ser detido. É o selo de garantia. A campanha pela redenção do mundo vai ser concluída com sucesso. Que jornada, hein? Chegamos ao fim da exploração desses 7 versículos incrivelmente densos que nos levaram desde o trono inacessível lá nos céus, passando pelo enigma de uma ordem sacerdotal super antiga, até o campo de batalha onde a justiça prevalece de forma absoluta. Um estudo realmente profundo. Muito. E para encerrar o nosso tempo de hoje, eu quero deixar uma provocação. Um pensamento para ficar ecoando na mente de quem acompanhou todo esse raciocínio com a gente. Deixa a reflexão no ar. A turbulência política do Antigo Oriente Médio conseguiu prever com tamanha precisão mecânica a união impossível entre a justiça inflexível de um rei e a misericórdia infinita de um sacerdote, tudo na mesma pessoa? Como isso muda o nosso grau de confiança? Se a profecia acertou tão precisamente sobre quem ele seria, como não confiar que a promessa de um mundo futuro, completamente limpo da maldade, da hostilidade e julgado com retidão, também vai se cumprir exatamente como o texto garante? Fica essa semente para reflexão de cada um. Uma excelente reflexão, sem dúvida. Mas olha, a experiência não termina com as nossas palavras aqui não. Logo na sequência desse áudio vai começar a tocar um louvor muito especial que foi diretamente construído em cima das promessas desse Salmo 110 que a gente acabou de destrinchar. Maravilha! Fica o convite para que a nossa audiência não pare por aqui. Continuem nesse momento de comunhão, de meditação e de devoção a Deus. Deixem que a música, a melodia e as letras reforcem na mente e no espírito as verdades transformadoras desse governo celestial. Que seja um momento muito abençoado para todos. Que seja um tempo precioso e profundo na presença do verdadeiro Rei e Sacerdote eterno. Até o nosso próximo estudo aprofundado. A batalha ruge no mundo, o mal parece reinar, mas há um decreto no céu que ninguém pode revogar. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, numa vitória perfeita. Uma vitória perfeita. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, domina entre os teus inimigos.
fazendo o inferno tremer. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho da aurora, os teus filhos vão nascer. Na vida do cristão, a ansiedade perde o seu lugar. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos com quem já venceu e está a reinar. A cruz não foi o fim, a tumba está vazia. Jesus sentou no trono e governa noite e dia. Não há potestade, não há principado que possa resistir ao Rei do Universo, que a própria morte conseguiu destruir. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Rei da paz. Ele não é apenas o Rei que julga com autoridade sagrada. Ele é o sacerdote que intercede pela sua igreja amada. O seu sangue no altar é a nossa garantia. Nós temos um intercessor na mais alta hierarquia. O Senhor à tua direita esmagará reis no dia da sua ira. Ele julgará entre as nações, a maldade enfim expira. Encherá de cadáveres o vale, esmagará cabeças por toda a terra. A justiça de Deus é implacável, Ele é quem vence a guerra. Para o mundo que rejeita a graça, o dia será de pavor, mas para os que estão em Cristo é o abraço do Salvador. Não há potestade, não há principado que possa resistir ao Rei do Universo, que a própria morte conseguiu destruir. De um ribeiro beberá no caminho, e por isso exaltará sua cabeça. O Rei bebeu o cálice da dor, para que o povo não pereça. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz sem recuar. Por isso Deus o exaltou soberanamente e o fez reinar. O ribeiro do sofrimento virou o rio da ressurreição. o Senhor jurou E não se arrependerá. o Senhor jurou, O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre, sacerdote para sempre. segundo a ordem de Melquisedeque, o Rei de glória, o estrado dos teus pés é a prova da nossa vitória. Reina, Senhor Jesus, intercede por nós no céu. Assenta-te à minha direita, a ordem de Melquisedeque. Os inimigos no estrado, o Rei sacerdote
morte.